Olá, irmãos e amigos, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 5 de março, estamos aqui nesta quinta-feira para gravar o dia de número 276, certo? Onde no Antigo Testamento iremos ler Isaías, capítulos 13 e 14, e no Novo Testamento, carta de Hebreus, capítulo 8. Pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui diante da tua palavra. Abençoa grandemente, meu Pai, esta leitura, que seja uma leitura abençoada, que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração e que seja uma leitura sem nenhum tipo de interrupção, nem por parte do homem, nem por parte espiritual, meu Pai. Dá-nos, Senhor, entendimento na tua palavra, que possamos também ser praticantes e não somente só leitores e ouvintes. Tem misericórdia de nós, de nossos pecados, nossas falhas, e dá, meu Deus, um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Isaías, capítulo 13, tem como subtítulo A Ruína da Babilônia e o Livramento de Israel. O versículo 1 fala: Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Porque todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali.
e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Vamos agora para Isaías, capítulo 14. Versículo 1 fala: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: Como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: Tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzilá-ei à possessão de corujas e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás?
No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso. Não te alegres, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião para que os opressores do seu povo nela encontrem abrigo. Aleluia, glória a Deus. Leitura tremenda aqui, Isaías capítulos 13 e 14. Vamos agora para o Novo Testamento, continuar a carta aos Hebreus, certo? Ontem nós lemos o capítulo 7, hoje a leitura se dará de todo o capítulo 8. Tudo bem? Carta aos Hebreus tem como subtítulo: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Versículo 1 fala: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que, no monte, se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto: envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda, carta aos Hebreus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, mais um dia de leitura da tua tremenda e poderosa palavra. Obrigado, meu Senhor, e que possamos, meu Pai, a cada dia perseverar na leitura e prática das Sagradas Escrituras. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, nos fortalece contra as tentações e abençoa grandemente a vida de cada um. Te oro, Pai Santo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Leitura concluída com sucesso. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura para marcar a leitura de hoje. Dia 276, Isaías 13, 14 foi a leitura de hoje, tudo bem? E Hebreus
capítulo 8, na parte do Novo Testamento. Hoje, 5 de março de 2026. Tenham todos uma excelente quinta-feira e amanhã, se o Senhor permitir, continuaremos a gravar o restante da programação. Até mais.